nós entendemos hoje do que seria Siqueira Mendes, do que seria a primeira rua, ela nasce num processo da própria fundação da cidade de Belém. E isso não é uma característica só de Belém. As áreas de ocupação portuguesa, não só no Brasil, mas na América, elas têm uma característica que é uma ocupação inicialmente militar, né? Você tem um quadrante, que é esse primeiro quadrante, que cria primeiro o Forte do Presépio, e a partir do Forte do Presépio você tem uma ligação para o fim da cidade, para o fim da vila, que seria onde hoje é a Igreja do Carmo. Se você perceber, é esse exatamente o tamanho da Siqueira Mendes. Ela surge do lado posterior do Forte do Presépio e vai até a Igreja do Carmo. Essa rua teve vários nomes, né? A primeira delas é a primeira rua, depois Rua da Praia, e tem um dado de arquitetura que eu acho importante colocar. As cidades portuguesas coloniais, elas têm as frentes das casas para o rio, então, que é o lugar de passagem, lugar de comércio. Se você andar pela Siqueira Mendes hoje, a frente da casa está para a rua. Então isso se dá num outro momento histórico da cidade. Essa primeira ocupação, ela tem uma casa, ou as casas, o casario, ela é todo de pau a pique, de barro, madeira e palha, e elas perderam completamente. O último grande registro dessa ocupação é hoje o que nós chamamos de Casa Rosada, que bom que foi restaurada, que ela fica no primeiro canto. Então você tem a primeira rua, as transversais e duas ruas posteriores, onde hoje vai dar a Igreja da Sé. Esse é o início do processo de Belém. Essa nomeação inicial, ela é toda e completamente feita por utilidade, primeira rua aberta, ou a rua das pessoas que tinham alguma relevância, né? Isso é bastante curioso, né? Então as ruas, elas inicialmente são feitas no Brasil colonial de acordo mora um conde, mora um visconde, mora um governador, e elas vão ter nesse momento inicial esses nomes. Mas o que eu acho mais bonito é a rua que tem utilidade, que é a Rua da Cadeia, né? A Rua do Açougue, a Rua da Praia, porque você nomeia a rua de acordo com o acidente geográfico que ela está, acidente geográfico ou atividade que ela está diretamente ligada. Bom, esse momento é o inicial, é o momento da colonização. Talvez o grande corte disso seja o final do século XIX, né? Em que aí sim, pela influência da filosofia positivista, sobretudo filosofia positivista, preocupada com a nacionalidade, na troca do Império Brasileiro para a República, os bairros de Belém começam a ser não só planejados, mas são renomeados, né? A Cidade Velha, ela é um pouco deixada de lado pela figura do intendente Antônio Lemos, mas esse bairro onde que eu moro, que é o bairro de Jurunas, Batista Campos e Cremação, ele é planejado para homenagear a nacionalidade brasileira. Um outro exemplo vai ser no bairro do Reduto, onde o nome das ruas elas fazem referência a uma atividade histórica que é a adesão para a independência. Antônio Barreto, Boaventura da Silva, Diogo Moya. E aí você vai para o bairro do Marco, que é a referência da Guerra do Paraguai, Lomas Valentina, Humaitá, Duque de Caxias, Chaco, Curuzu. Aí você vai fazer referência para o bairro do Nazaré, onde você tem Benjamin Constant, onde você tem a Generalíssimo Deodoro, que fazem referência à proclamação da República do Brasil. Então, essa cidade toda, se a gente for olhar por esse lado da nomeação das ruas, é uma tentativa clara de que os habitantes dessa cidade ou valorizassem ou reconhecessem a sua história. Então, o Batista, ele tem importâncias várias nesse momento, né? Primeiro que ele é apontado a alguns pesquisadores que afirmam, ele é o mentor da cabanagem. Outros que têm um certo cuidado ao dizer isso, não, ele é um dos grandes mentores da cabanagem, mas houve outros líderes, houve outros
pensadores, porque a questão é justamente essa. A cabanagem foi um movimento armado, de luta, mas a gente está falando, quando se fala do Batista Campos, de um pensador, né? De um cara que foi o agitador, porque o Batista Campos foi um grande orador, né? Então ele é a personalidade que vai incendiar as massas, e aí ele começa a se opor. Então a gente, quando começa a acontecer a revolução para pleitear a independência do Brasil, essa independência acontece nas outras províncias, menos no Pará. E o Batista vai ser aquele cara que vai ficar dizendo, mas por que não vamos também lutar pela nossa independência? E claro, Belém naquela época era um reduto português muito forte, os portugueses se incomodam com isso e começa toda uma ação de repressão aquilo, né? de reprimenda aquilo. E ele é o líder que vai ser importante para que em agosto daquele ano em que é decidida a adesão do Pará à independência, ele, no dia 15 de agosto, ele faz parte desse grupo de pessoas que efetivamente promovem a adesão do Pará à independência. No final do século XIX, no final mesmo do século XIX, o Belém vivia sobre a intendência de Antônio Lemos, que decide, naqueles idos, já falando do começo dos anos de 1900, ele decide transformar Belém na Paris da América. Eles chamam os engenheiros e arquitetos que trabalharam em Paris, vieram para Belém e retracearam Belém, né? Reorganizaram urbanisticamente Belém. E as praças começam a nascer em Belém. Havia um terreno aqui de propriedade de uma senhora da família Salvaterra, que era conhecido como Largo de Salvaterra. E Antônio Lemos, ela morre, Antônio Lemos, essas terras passam a fazer parte do município, e Antônio Lemos decide rebatizar esse lugar como Largo de Batista Campos, né? E a gente está falando então dessa área que hoje cerca o bairro de Batista Campos. E aí ele decide criar ali uma praça jardim, das muitas que ele vai criar na cidade. Então, em 1904, em fevereiro de 1904, é inaugurada a Praça Batista Campos, com o nome do cônego Batista Campos. Especificamente nesse jornal Foro Paraense, criado por Filipe Patroni. Como uma ferramenta de grita mesmo, né? Para gritar contra os desmandos da coroa portuguesa, denunciar. A gente está falando do início da função da imprensa aqui na região norte, como ferramenta de denúncia, né? De mostragem dos desmandos. E claro, desde sempre a imprensa tem o seu poder enorme, né? A invenção do Gutenberg realmente é fantástica, porque circula por um grande número de pessoas aquele papel, né, com escrita falando as coisas. E aí o Filipe Patroni, ele começa a ser perseguido pela coroa portuguesa, é preso, exilado, mandado embora de Belém, né? Ele é mandado para Lisboa, para ficar em masmorras em Lisboa, como prisioneiro, e deixa aqui o Paraense. E aí o Batista Campos assume o jornal Paraense e passa a redigir o jornal. E que vai continuar sendo essa ferramenta importante de denúncia dos desmandos da coroa e de acirramento do conflito ali que vai eclodir os motins da cabanagem. E de todas as faces, né, da Eneida, acho que três a gente pode pontuar assim, que são talvez as mais frequentes, né? A Eneida mulher, mas essa mulher menina, porque ela realmente era uma pessoa assim muito ligada, né, às coisas da terra, né, às pessoas. A Eneida escritora, porque deixou uma produção incrível, vocês veem aí que eu só coletei isso porque não tive condições de ir além, mas ela deixou publicações em todo o Brasil, né? No exterior também, inclusive as Crônicas, que foi
o gênero textual que ela optou, porque era uma forma de divulgação mais rápida, né, por meio dos jornais, e chegar a um público muito maior. Então ela fez essa opção de escritora. E agora eu acho que o lado mais forte da Eneida, que eu considero, é exatamente a militância. Não só a militância partidária, no sentido de ser do quadro do partido, mas a própria militância política, no sentido todos os movimentos que ela se envolveu, era de movimento social, em prol das pessoas. Então, também esse sentido político da Eneida nesse desenvolvimento. Eu acho que esse é o lado, talvez das todas as Eneidas, esse é o mais forte, é realmente o que predomina. E por ele, ela vai ser penalizada várias vezes, vai ser presa, vai perder emprego, vai perder amigos, vai ser exilada. Então ela vai sofrendo várias situações por essa opção. Essa presença marcante, né, da Eneida nesses movimentos e nessa valorização da própria cultura paraense também, não só de Belém, mas do Pará como um todo, isso deu a ela o mérito, né, de ser nominada à praça. Meu avô Edgar Proença, Edgar de Campos Proença. Foi uma pessoa muito importante, até mesmo para o Brasil. Então a Rádio Clube, que foi um lançamento, uma ideia do meu avô, meu tio Heriberto Pio dos Santos e Roberto Camelier, ela atuou sozinha. E se ainda hoje nós achamos que o nosso estado é muito grande, vocês imaginam antigamente com o próprio Amazonas ainda, né, essa área toda, sem que ninguém soubesse. Então foi um veículo, agregador, um veículo de desenvolvimento sem tamanho, porque antigamente tinha um mensageiro para o interior, que as pessoas vinham aqui e diziam, olha, atenção, atenção, Porto de Mós. Meu avô também escreveu livros de crônicas, livros de sonetos e também escreveu peças de teatro que ele encenou no Teatro da Paz. E ele foi um grande jornalista. Ele, para vocês terem uma ideia, foi ele que apelidou o Clube do Remo de Leão Azul. Então, quando colocam o nome dele como o nome do estádio de futebol, e foi um projeto de autoria de um deputado ou vereador, não me lembro agora, chamado Meriquinho Batista. Ele nos comunicou isso, meu pai ainda era vivo, meu pai nos avisou e disse que o seguinte, meu pai era muito, ele disse, nós não vamos agir a respeito disso, nem a favor nem contra. Ele me telefonou para me comunicar que vai colocar em votação isso, de nomear o estádio com esse nome. Também não vamos dizer não, porque isso é uma homenagem, parabéns, realmente era uma homenagem devida, né? Então nós não agimos nem para colocar nem para tirar. Mais recentemente, o que é que se faz nos bairros mais distantes? Se não homenageia os nomes. E a Câmara continua homenageando nomes de pessoas. E conforme a Câmara vai se colocando, quer dizer, que Câmara é essa atual? Houve uma polêmica enorme sobre o caso da Pinagés, né? Porque a Câmara, aí eu vou dar uma opinião pessoal, né? Quer dizer, é um desrespeito da própria Câmara com um projeto que a própria Câmara teve no passado. Não se colocou a Pinagés à toa. Ali era um projeto político realmente, que pertenceu a essa geração da Primeira República, da República Velha. O vereador, ele é evangélico, ele vai homenagear, ele vai ter uma bancada, tem a Avenida Centenário, que é o Centenário da Assembleia de Deus. Outro grupo político vai homenagear, é bem da tradição republicana isso, homenagear os seus, não homenagear as figuras que foram importantes propriamente para a cidade. E essa nomeação, ela é feita, dependendo do período histórico, por vários interesses. Ultimamente, os interesses são políticos. A negociação do comércio, o dono das ruas,
o interesse é político. Em função disso, a gente tem a troca do nome da Travessa dos Jurunas primeiro. É Roberto Camelier porque é um dos expoentes da produção do rádio. Aqui no canto da antiga Travessa dos Jurunas, você tinha a Travessa da Conceição. E no canto, onde hoje é a Aldeia do Rádio, um conjunto de prédios, era um auditório de rádio, onde tinha tudo que a gente lê, ou para quem gosta dessa história da comunicação, onde tinha um auditório no Rio de Janeiro, com a Rádio Nacional, com os cantores do rádio. A gente teve também aqui, teve novela, teve tudo isso. Destruíram, criaram a Aldeia do Rádio, e em função desse nome, do Roberto Camelier ser esse precursor, esse expoente, transformam a Travessa. A 2 quadras daqui, a gente tem a Pinagés, que talvez seja uma das ruas que mais importantes que cortam os 3 bairros, Batista Campos, Jurunas e Cremação, chega até a Condor. Há mais ou menos uns 2 anos, um vereador de Belém, que eu me recuso até a dizer o nome desse indivíduo, por interesse político, renomeou esse nome como fundador de uma rede de supermercados. Então, quando ele faz isso, ele altera todo o planejamento original histórico dessa cidade. Quer dizer, a vinda da Pinagés corta todas as outras tribos. A vinda do Pinagés corta, né, a Caripunas, corta a Pariquis e altera, isso é muito sério, a vida das pessoas, né, renomear o documento. E houve uma manifestação. E essa manifestação foi feita pela dona Graça Brasil, pelo vereador Carlos Augusto, pelo Marquinhos, o Carlos Augusto e o Marquinhos são vereadores diferentes, e a sociedade civil comprou a briga. E criou uma coisa que eu nunca tinha visto em Belém, criou um movimento social, né, que se espalhou para as redes sociais, Facebook, Twitter, contra o vereador. E é impressionante o afeto que as pessoas demonstraram em relação a isso. Sessão pública na câmera, vídeo no YouTube. E quando isso estourou, eu aproveitei para fazer o que em arte visual a gente chama de intervenção. Ia ter uma coleta de assinatura, eu acho que era um sábado, domingo de manhã, não recordo. E aí eu fui pesquisar sobre a linguagem dos índios apinagés. Eu achei uma tese de mestrado sobre isso e um estudo de antropologia sobre a imagem dos índios. Então eu peguei as imagens dos índios apinagés, junto com frases em apinagés, e colei em cima das placas, onde estava o nome do suposto homenageado, a imagem dos índios. E depois eu me escondi para fotografar. Assim. E as pessoas, assim, o que é isso? Assim? O que está acontecendo? Não tinha o nome da rua, né? Não estava escrito apinagés, mas fazia uma referência ou linguística, para a linguagem apinagé, ou visual com o próprio índio, entendeu? E aí eu adorei porque virou um super resultado, assim, porque como eu faço militância também nas artes visuais, e a minha militância também é política nas artes visuais, a rede de contatos, o teu Twitter, o Facebook, ajuda enormemente em relação a isso, né? Esse trabalho nunca foi para uma exposição, esse trabalho nunca virou um trabalho formal de arte, porque eu acho que não era a proposta dele, né? E virou um certo imaginário, assim, nas coisas. Depois disso, eu passei a circular por toda a Pinagés. E aí, eu não sei se inspirado ou não sei, mas já na área da cremação ou do Condor, as pessoas passaram a arrancar as placas com o nome do homenageado ou a pintar a placa e escrever com a letra Apinagé. Então, o que eu acho que é muito bacana é as pessoas reencontrarem a sua história ou reencontrarem significado pelo fato de morar. Então, eu acho muito bonito. Isso que é bacana, assim. Todo esse movimento foi tão único que aí a pressão social foi tão forte. Se vocês verem o vídeo no YouTube, o vereador fica atônito, o vereador que propôs, ele fica atônito, não sabe responder o que ele fez, ele mente dizendo que fez coleta de assinatura, ninguém fez. E o resultado é que a pressão é tão forte que a rede de supermercado solicitou a retirada do nome. Isso começou, nas mídias sociais, começou a ter uma visão muito negativa sobre o supermercado. E aí houve uma pressão, ele foi obrigado a retirar a proposta de lei e voltou a Pinagés. Quando voltou a Pinagés, o IAP, Instituto de Arte do Pará, na figura do Tito Franco, a Graça Brasil, Dona Graça Brasil, os 2 vereadores, o Marquinhos e o Carlos Augusto, se organizaram então para fazer uma festa cívica, num período, uma festa cívica, onde teria apresentação de música, apresentação de fotografia, apresentação de dança, os moradores falando, na Pinagés com a Pariquis. Aí fechou e o nome do evento foi Apinagés.
toda identidade ela é construída. Né? Toda identidade, por ser construída historicamente e socialmente, ela tem o seu tempo. Né? Dificilmente alguém que moraria em Belém no século XVII reconheceria hoje andando pela Cidade Velha com o nome Siqueira Mendes ou então sei lá o quê. Então, dificilmente alguém reconheceria isso. Então não fazia parte do seu tempo. Nós fazemos parte do nosso tempo. Mas, de novo, eu acho que a importância maior não é o nome da rua, não é? Mas é conhecer esse processo. Quer dizer, e esse conhecimento só se dá através da educação. Né? Por isso que eu acho que a escola tem, cada vez mais, a escola e a comunicação, né, tem um papel fundamental na disseminação de informação de qualidade. Porque se eu conheço essa história, se eu sei desse planejamento, se eu sei que isso foi feito com uma série de objetivos, isso não vale só para o nome das ruas, vale para os prédios, isso vale para a obra de arte. Se eu tomo isso como elemento participativo da minha vida, eu vou defender. E quando eu conheço, eu defendo. E quando eu defendo, eu preservo. Né? Não é à toa para mim que se você sai de Belém e visita algumas outras regiões do país, dentro do Brasil mesmo, você vai ver esse apego das pessoas. O carioca é um indivíduo que é alucinado pela sua cidade. Há um projeto político-pedagógico para que se valorize essa cidade. Aí eu fico me perguntando por que a gente não pode fazer isso por Belém, né? Por que a gente não pode olhar para o carinho por Belém, além do açaí, do tacacá e da comida, que é onde talvez seja a nossa identidade seja mais forte? Né? Porque não é só a cidade, o espaço urbano onde nós vivemos, ela constitui elemento da nossa cidadania. Mas isso só se constitui através da educação. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, eu não sou de carapé. Quem montou na cobra grande não se escanche por aqui. Pois é, eu não sou de carapé. Quem montou na cobra grande não se escanche por aqui. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só em falar na mardita, me lembrei de Abaeté. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só em falar na mardita, me lembrei de Abaeté. Pois é,